Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Desenvolve Vale, sempre trazendo conteúdo de desenvolvimento, falando da nossa região, trazendo autoridades públicas, empresários. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que deve ser uma preocupação de todos, que é a área financeira, né? Essa organização das empresas, das pessoas, pensar um pouco no ambiente econômico. E fui buscar um grande especialista que está aqui ao meu lado, Marcelo Menezes, sócio investidor da Venice Investimentos, uma grande empresa aí ligada também ao BTG, Exato. Com um trabalho aqui na região do Vale do Paraíba, capital. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Kiko. Muito obrigado mesmo. Uma honra estar contigo, com a tua audiência. A gente falar um pouco desse momento que o país vive, eu diria, nos últimos 6, 7 anos de muita turbulência, muito desafio, como que o empresário, como que o investidor, como que a pessoa física passa por esse momento. Nós somos uma nação que vive assim há muito tempo, mas sempre vale a gente refletir e comentar um pouco sobre isso. Marcelo, o que acontece, né? As pessoas querem trabalhar, ganhar o dinheiro honestamente, né? A gente vê que boa parte dos empresários, dos autônomos, dos funcionários, são pessoas que acordam de manhã para ir ao trabalho, buscar um crescimento profissional, crescimento da sua empresa, enfim. Mas existem uma série de situações externas. Uma hora é Copa do Mundo, para tudo. Outra hora é pandemia, outra hora é eleição. Então o cidadão tem que conviver com tantas mudanças. Como é que você vê isso? Por exemplo, nós tivemos uma eleição ano passado, já passou, já virou 2023. Como é que você está vendo esse momento pós-eleitoral no ambiente do desenvolvimento? Vamos lá, boa pergunta. O país, no último pleito eleitoral, houve, assim, de certa forma, uma busca maior por informação e o país numa dualidade no que tange interesses políticos, que, de certa forma, pensando em democracia é normal, você ter pensamentos antagônicos em relação à condução do país. Mas vamos trazer isso, vamos esquecer um pouco a questão política e vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Para o dia a dia da pessoa física, do empresário e do investidor. Porque tem gente que ficou com medo que o dinheiro ia ser bloqueado, que ia mudar de país, que estava preocupado. Onde, de fato, esses empreendedores têm que se preocupar? As preocupações marginais em termos desse ambiente político como um todo. Acho assim, o que se falou muito, e eu acho que é importante, seja qual for o tamanho do empresário, das pessoas como um todo, é essa questão da expansão fiscal, eu vou explicar isso detalhado para que todos entendam, ou essa expansão de gasto do governo. Onde que isso aflige a todos nós, né? Quanto mais o governo gasta, ou se ele gasta muito além do que ele deveria, para simplificar o exemplo, teoricamente quem financia o governo vai pedir mais juros, vai pedir mais prêmio. Então, essa taxa de juros que baliza o mercado, que é a Selic, aí da Selic nasce CDI, nasce outros parâmetros de juros do mercado, quanto mais o governo gasta, mais juros existe. E os juros para cima, ele afeta fundamentalmente os empresários e as empresas como um todo. Porque ninguém quer investir, né? Fica com o dinheiro no banco e deixa render lá. Fundamentalmente isso. O outro lado é que o custo de capital, o quanto que as empresas deveriam investir, e a empresa investe, que todos entendam isso, às vezes com recurso próprio, às vezes com recurso de terceiros. Esses terceiros pode ser banco ou pode ser outros investidores que vão financiar essa empresa. Então, quanto maior a taxa de juros no país, maior dificuldade essas empresas vão ter para crescer e se desenvolver. Então, simplificando o que vem sendo dito na mídia há muito tempo de uma forma simples, para que todos entendam, quanto mais o governo gasta, mais juros você pode ter no médio e longo prazo. Quanto maior os juros, pior para os empresários. Posso fazer um parênteses aí? Por favor. E aí a gente vira o ano que mudou o governo agora, e já todo mundo correndo para autorizar a PEC que permitia gastar mais. Agora, por que não foi incluída nessa conversa gastar menos com alguma coisa? A economia. Eu não vi ninguém falando, vamos tentar economizar o governo, vamos tentar diminuir alguns setores. Então aí fica complicado quando você não vê um cenário de conter despesas, né? Isso, porque politicamente é sempre mais fácil você ampliar gasto do que fazer gestão de despesa. Diferentemente da dona de casa que nos ouve agora e dos empresários, que primeiramente ele vai administrar a despesa para depois pensar em gasto.
O governo, historicamente, aí, sem opinião política de esquerda, de direita, de centro... Sim. Aqui a gente quer o desenvolvimento. Isso. Ele sempre, teoricamente, é sempre mais fácil você ampliar gasto. E essa expansão de gasto no médio e longo prazo deixa o país, provoca o país com uma estrutura de juros muito alta. Eu quero fazer uma reflexão aqui para todos que nos assistem. A gente teve há pouco tempo atrás juros no Brasil na casa de 2% ao ano. Então, quando ali o Temer assumiu o governo, a gente estava numa inflação muito alta, foi aprovado esse teto de gasto, que está sendo discutido mexer nisso. Uhum. Esse teto de gasto diz o seguinte: olha, o governo pode gastar até aqui. Isso deu uma previsibilidade nos mercados que o juro estrutural no Brasil poderia ser menor no médio e longo prazo, porque o gasto do governo estaria mais estabilizado. Foi isso que manteve a Selic mais baixa. Mais baixa. Essa Selic baixa fez com que, por exemplo, o setor imobiliário, nos últimos 2, 3 anos, tivesse uma pujança muito forte. Estou dando um exemplo do setor imobiliário que ele, junto com o varejo... Até para falar, até numa linguagem também mais básica, né, para o cidadão que não é da área de economia, quando a gente fala em taxa Selic alta, quer dizer, para o cidadão que está juntando um dinheiro ali para ter uma parcela pequena da prestação, inviabiliza, né? Porque a hora que sobe a Selic, ele já dificulta a compra do imóvel. Do imóvel, até porque... Então pega toda a cadeia produtiva, né, do imobiliário. Como um todo. Então, a reflexão é, quando a gente aprovou esse teto de gasto, a gente conseguiu ter juros menores, a gente teve aí uma pujança econômica muito forte. O setor de varejo, que é sensível a juros, o setor imobiliário também. E aí a pandemia nos trouxe problemas na cadeia produtiva, várias outras frentes, como expansão da base monetária, o governo deu incentivo monetário para as pessoas e isso fez com que a inflação subisse. E aí a autoridade monetária, que ainda está, que o Banco Central Independente, acabou voltando a subir juros, a Selic hoje é 3,75. Então a reflexão aqui, de uma maneira simples, gasto equilibrado e juros equilibrado resulta em maior crescimento econômico. Certo. Agora, nós não somos um país consolidado em crescimento, que pode ser um país totalmente liberal, sem olhar para o social. O grande desafio dos governos é respeitar o fiscal para que a gente tenha um juros de equilíbrio no médio e longo prazo, baixo, com crescimento e olhando para o social também. Essa primeira parte da nossa conversa... Marcelo, vou te pedir licença para você entrar na segunda parte. Nós temos um breve intervalo comercial e voltamos com essa reflexão extremamente importante do momento econômico pós-eleição. Voltamos em seguida ao nosso comercial. Muito bem, estamos de volta, hoje conversando com Marcelo Menezes, sócio da Venice Investimentos, BTG. Marcelo, a gente falava de toda a influência externa que tem na economia, seus efeitos, a estrutura de juros. Estrutura de juros. Para o cidadão que está nos ouvindo, é hora de investir? Ele pode se sentir já num cenário mais seguro para investimentos? Bom, a gente vê muita coisa na internet, muita coisa por aí de investimento, invista aqui, ganha seu milhão, todo mundo tem meio ali que a bola de cristal para investimento. Porque o pessoal ficou com medo, né? Que vão bloquear meu dinheiro, não sei o que, o Brasil vai virar Venezuela, a turma vai soltando umas coisas assim e fica todo mundo meio perdido, né? Assim, a gente falou no primeiro bloco a questão de expansão de gastos de governo, isso, juros para cima, o impacto dos negócios, né? Com relação assim, a bloqueio de poupança ou de meios de pagamento, como houve lá no início dos anos 90, eu acho que isso hoje, como política econômica, social, assim, muito pouco provável, eu diria que chance zero disso acontecer, ainda mais por lei que já foi aprovada em relação a isso. Ou seja, ninguém bloqueia a poupança numa madrugada que nem foi feito lá atrás. Então, esse risco, eu diria, zero, ou pelo menos beirando a zero, né? Com relação a gente ter uma estabilidade institucional em patamares de Venezuela ou Argentina, trazendo isso para a parte de investimentos, a gente sempre recomenda a diversificação das carteiras dos investimentos e para quem pode ter acesso a proteger o seu patrimônio em moeda forte, que faça isso, porque o dólar, no caso do dólar, é sempre o equilíbrio entre o que acontece no Brasil e lá fora.
Mas eu quero, voltando sobre a questão de investimento, eu quero fazer uma reflexão para todos nesse ambiente, principalmente para a pessoa que nos ouve, o cidadão que nos ouve em casa, que o volume de investimento, se a pessoa consegue investir, ter R$1.000 de poupança ou ter bilhão, existe um racional que é para todos nesse ambiente. Eu sempre digo o seguinte, quando você pensa em investir, você tem 3 pilares, né? Que é o risco, o retorno e a liquidez. Você vai investir em qualquer coisa, seja um imóvel, um título público, a poupança, é sempre essas 3 coisas. Qual que é o risco? Qual que é a incerteza de eu colocar o meu dinheiro lá e eu ter ele de volta? Qual que é o retorno? E qual que é a liquidez? A liquidez é eu investir, vou ter o meu dinheiro de volta no momento que eu quiser. Na prática, quanto menor a liquidez, ou seja, se aplica hoje para ter o seu dinheiro lá na frente, você tem mais prêmio, mais retorno. Você compra um imóvel, no médio e longo prazo você tem mais retorno, mas a liquidez dele é menor. Então você tem que trabalhar sempre nessa equação. Um equilíbrio, né? O equilíbrio, o risco, o retorno e a liquidez. Outro racional importante que isso vai abranger a muita gente é que antes de pensar aonde investir, eu vou comprar bolsa, eu vou comprar fundo imobiliário, eu vou fazer título público, um CDB, enfim, qualquer instrumento financeiro, é a pessoa olhar para si e olhar para o seu patrimônio, isso diferentemente do tamanho ou da renda, é o que os nossos avós chamavam ali do famoso pé de meia. Lembra? Aquele colchão, aquele dinheiro livre de risco. Pouca gente comenta isso, e isso é importante. Existe uma conta simples que as pessoas deveriam fazer, dando uma dica boa para todo mundo. Acho que o ideal é você pegar o teu orçamento mensal. Vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que você na sua casa tem um gasto mensal de R$2.000. O ideal é que você tenha ali 10 vezes esse teu orçamento mensal em renda fixa, conservador, é uma poupança, é um CDB, é um título público. Então, primeiro investimento, você pensa no teu orçamento mensal e faça ali um colchão, faça uma reserva de emergência para momentos de incerteza. Porque, Marcelo, eu estava vendo que o endividamento em 2022 das famílias voltou a ser muito grande. Então, e o endividamento, você deixa a pessoa estressada, você deixa um ambiente tenso. Familiar. Sim. Então, eu acho que essa consciência, né, de você poupar, não só na pessoa física, mas as empresas também. Isso, eu ia chegar nas empresas. Agora, as políticas públicas precisam ajudar também. Sim. O governo precisa atuar nessa reforma tributária, o Desenvolve Vale está de olho nessa reforma tributária, porque senão também não adianta você ter um esforço e no final do mês você só paga imposto. Sim, você vai economizar só para pagar imposto. Para pagar imposto. Mas voltando ao racional para a pessoa física, antes de se pensar em que estratégia de investimento, pense no básico. Pense no teu orçamento mensal, o quanto que você gasta, o quanto que você ganha, e pense sempre em fazer uma reserva de emergência, ou um colchão, ou um pé de meia. Esse investimento, ele vai ser sempre conservador. Ele não pode aceitar flutuações, porque ele é um recurso para emergência. Nesse ambiente que eu falei no primeiro bloco de juros alto, ele é benéfico para isso, porque as aplicações conservadoras, seja em título público, em CDB, quando o juro sobe, o famoso DI, a Selic, você acompanha esse crescimento. Então, para todos que nos assistem aqui, reflitam sempre sobre o quanto que você gasta mensalmente e o quanto você gasta. A estratégia de investimento vai ser bolsa, vai ser derivativo, vai ser um fundo. Sempre faça isso respeitando 2 pilares. O teu perfil, né, que no mercado financeiro falar um termo aqui, o seu suitability, e a boa assessoria que você pode ser do teu gerente ou da tua empresa, da empresa de assessoria que vai cuidar dos seus interesses de investimento. Agora, esse pilar anterior de você olhar para si, para o seu planejamento financeiro, o quanto que você gasta, o quanto você precisa poupar, isso é fundamental. Esse exercício que eu sempre recomendo é o teu orçamento mensal vezes 10. Poxa, mas eu gasto muito. Olha, mas a minha renda não acompanha. Aí vai os desafios, né? Um bico, um trabalho extra, conter gasto. O brasileiro às vezes é muito endividado em cartão de crédito, em cheque especial. Tem que tomar cuidado, né? Porque o cidadão pagar 8% de cheque especial é algo perigoso. E aquele dinheiro que é fácil, aquele crédito que é fácil na sua mão, via um cartão de crédito ou via um limite, ele é o dinheiro mais caro que você pode ter. Você nunca pode se endividar por ali. Marcelo, você acha que essa taxa Selic de 13,75
vai permanecer por um período longo? Tá, eu vou entrar na seara política, porque vai ser importante não pela política, mas pela mudança na matriz econômica ou na condução econômica do Brasil. Houve uma mudança relevante na condução econômica que a gente tinha com Paulo Guedes e agora aí com Haddad, com o ministro da Fazenda, o Ministério da Economia, ele voltou a ser dividido. A expectativa anterior é a seguinte: o governo dá um choque monetário, para que todos entendam, ele sobe a taxa de juros para conter a inflação. O racional seria, no segundo semestre desse ano, a inflação no primeiro semestre começa a ceder e no segundo semestre, até o final do ano, os juros já começaria a mexer na Selic esse a cair, ano. Exatamente, no segundo semestre. Então você aposta que esse ano... Não, essa é a leitura antes da eleição. Antes da eleição. Então vamos fazer o seguinte, porque nós temos que ir para um breve intervalo comercial. Perfeito. E acho que esse assunto você vai gastar mais tempo. Super importante. E é muito importante. Nós vamos para um breve intervalo comercial e vamos ouvir então na sequência a questão da taxa Selic, porque a Selic baixa uma série de coisas importantes aí que movimentam a economia. Voltamos em seguida. Muito bem, estamos hoje conversando com Marcelo Menezes, sócio-diretor da Venice Investimentos BTG. Marcelo, no outro bloco a gente começou a falar da possibilidade de saber quando a taxa Selic vai baixar. Porque baixando a Selic, melhora financiamento habitacional, melhora uma série de outros posicionamentos que estimulam a economia. Capital das empresas, né? Assim. E tudo mais. E você começou a explicar e entramos no comercial. Por favor, vamos voltar o racional. Vamos voltar nesse tema aí. Então, assim, a expectativa, né, na condução, e aí não tem nenhum viés político aqui, simplesmente condução econômica e monetária, é que a autoridade monetária subiu os juros para conter a inflação, e a inflação começaria a ceder no primeiro semestre desse ano. Então, a gente tem uma Selic começando a reduzir no final agora de 2023. Pois bem, com a mudança política ou a mudança econômica e aí a expansão de gasto, que a gente comentou no nosso primeiro bloco, sim, essas expectativas mudaram radicalmente. Porque, mais uma vez, como a gente explicou anteriormente, a expansão de gasto do governo faz com que esse prêmio de juros, essa taxa de juros que poderia cair, dado que a inflação começaria a ceder, ela tende a permanecer num patamar maior por mais tempo. Então, hoje, a expectativa, o que a chamada curvas de juros de médio e longo prazo precificam, é um juros maior por mais tempo. Mas dá para estimar esse tempo? Eu sei que nós não temos bola de cristal. Não, mas a gente não tem bola de cristal, mas tem o que o mercado precifique. Aí, os juros de 5 anos, de 3 anos são mais negociados, são juros que, por enquanto, na média, não está caindo. Ele está estável e subindo. Quer dizer, vamos virar ano aí com essa Selic alta. Na condução ou na condição macroeconômica fiscal desse momento, sim. Agora, o governo, por outro lado, tem falado aí, né, e parece que já tem até verba destinada para habitação popular. Isso. E aí, não dá para o cidadão usar um financiamento com taxa Selic de 13,75%, né? Aí assim, você aí vai ter que ter subsídio. Que é um pouco do que o governo atual faz, né? Ou fez no período anterior. Ele acaba, alguns setores que na visão dele, não cabe a gente aqui julgar, estratégico, ele acaba dando um subsídio maior. O setor da habitação, no Minha Casa Minha Vida, foi um setor que nesse governo, na gestão anterior, houve muito subsídio. O próprio agronegócio também. O desafio aí é o tamanho da expansão de gasto que vai ter para isso, dessa subvenção de taxa, o que é 3,75 ou o que for 7, 8 do Minha Casa Minha Vida. Mas, olhando para o retrovisor, o que o governo atual fez no passado, sim, ele tende, ou até o tamanho de gasto, ele tende a caminhar mais para isso. E será necessário, sim, porque o público... A gente pede essa atenção dos governos, porque o setor da construção civil é um setor extremamente importante. 52% dos custos de uma obra estão relacionados diretamente à mão de obra. Perfeito. Então, isso é uma questão que movimenta a economia, né? Quando você entrega um prédio, por exemplo, você compra chuveiro, você compra box, você fecha com vidro, sim, você mobília. É uma cadeia produtiva gigantesca. Gigantesca, né? Então, precisamos ter
aí cenários que nos levem a confiar para que os investimentos continuem no desenvolvimento. Obviamente, essa questão desse estresse na curva de juros, essa volatilidade no mercado, e quando o cidadão, a nossa audiência assiste isso, fala onde isso me aflige, essa questão do governo gastar mais, desse estresse nos juros que eu estou ouvindo aí, televisão, dólar, é basicamente o fundamental nisso. A estrutura de juros, ela prejudica muito o ambiente de negócio. Pode falar. Não, porque você está falando dessa influência externa, juros e tudo. Eu queria até pegar um gancho com você, que o nosso tempo aqui passa muito rápido, você já percebeu. Nossa, voa o tempo. O que foi esse movimento com as lojas americanas? Que está colocando em risco aí uma série de outras empresas a terem problema até de quebrar por causa dela. Quais são os efeitos que você está vendo disso? Assim, acho que muita coisa vai vir de lojas americanas ainda, vai vir muita explicação. Eu quero trazer sobre um ponto do ambiente saudável do mercado de capitais. E para que todos entendam o que é o mercado de capitais, é quem vai financiar as pessoas e as empresas. O mercado é formado do aplicador e do tomador. Quem toma crédito e quem tem financiamento ou quem tem liquidez para financiar o mercado. A questão ali contábil que houve é mais ou menos você tentar maquiar ou melhorar a qualidade do seu balanço financeiro por mercado para quem vai te financiar ou para quem vai olhar a tua ação. Então, se um empresário... Foi intencional esconder esses números? Aí, assim... Eu sei que é difícil a gente falar qualquer coisa. Vai ser investigado. Mas tem que ser investigado, totalmente, né? Porque coloca em risco aí uma cadeia produtiva, como um todo, empregos, empresas. Outros agentes de mercado, outras empresas que acessam bolsa, investidores, bancos. É assim, é um furacão o que aconteceu. Mas que para as pessoas entendam isso, você tem ali uma questão contábil da empresa, se ela joga uma despesa de fornecedor na conta fornecedor, ou na conta de despesa no passivo lá para banco. Quando a empresa é de capital fechado, então minha empresa, capital fechado, eu me financio, eu financio com o banco, e aí essa conta aqui contábil eu vou lançar desse jeito e não desse. Ok, a empresa é minha, sim, eu faço da maneira que eu achar melhor. Se eu for discutir com alguém, eu vou discutir com o fisco. E ok, do jogo, ok. Quando uma empresa resolve abrir capital, ir para a Bolsa de Valores, sem dúvida, chamar investidores para pegar financiamento de longo prazo, ela deve seguir um rito de governança e contábil com maior clareza e transparência, para que todos avaliem aquilo em igualdade de condição de tomar decisão econômica. O Desenvolvale, Marcelo, ele luta muito pela questão da confiança, perfeito, pela ética nos negócios, pelo cumprimento do regramento. Portanto, nós vimos que tem auditorias ali de empresas famosas que fizeram essas análises. Nós vamos pedir e acompanhar, porque assim, é a mesma coisa quando uma construtora lança um prédio e não entrega, não constrói. Ela prejudica todos os demais que nada tem a ver com o peixe. É isso aí. Portanto, o mercado espera uma resposta e que a justiça certamente tome as providências aí de esclarecer isso para a sociedade, porque o mercado não pode perder a confiança no ambiente de mercado. Perfeito, porque capitais. O ambiente de negócio, é importante a nossa audiência entender, como um todo, é um ambiente de confiança mútua. Sem dúvida. Então, e aí você tem mecanismos para melhorar isso, seja de governança, de auditoria, que é para dar mais clareza. Então, isso prejudica a todos. Acho que o maior problema disso foi com a fiabilidade. O nosso tempo aqui, infelizmente, chegou ao final. Eu sei que vocês estão com um escritório importante aqui no Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos, a Vênice. Você com trabalho aí na capital e tudo mais, muito obrigado. E temos pauta para outros programas. Será um prazer. Então, você tem todo o nosso respeito aí pelos projetos que vem desenvolvendo. Muito obrigado pela sua participação. Em nome da Vênice Investimento, quero agradecer a todos, a você pela confiança, pelo convite, fico à disposição. Muito obrigado. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Obrigado.